Pessoal, se você não assistiu ainda o primeiro episódio e o segundo dessa série Jornada em Portugal, vou deixar aqui no card, certo? Para você ir lá assistir, para você entender todo o processo até chegar a esse episódio aqui. Então eu deixo para você aí no card assistir esses episódios, certo? Pessoal, se inscreva aí no canal, certo? Para que o YouTube entenda, por favor. Se inscreve aí, é de graça, vou deixar aí um tempinho para você se inscrever. Está a tela aberta, diminui a tela. Clica aí no botão inscrever-se, coloca as notificações em alerta, certo? Isso vai me ajudar muito e o YouTube pode propagar o meu canal, certo? E também deixa o seu like aí e depois você pode comentar o que você achar. Nesse vídeo a gente pode bater um papo também. Sem mais delongas, vamos para esse terceiro vídeo da série. Eu saí em julho de 2022 da cidade de Sines, certo? E fui para Aveiro, recebi um pessoal que chegou do Brasil, certo? Se eu não me engano, chegaram no final de agosto, mas eu já fui na frente ver essa casa. Foi eu e alguns amigos meus fomos ver essa casa em Aveiro, que ia morar todo mundo junto. A princípio, né, nós estávamos vendo outras cidades, que era a cidade de Oliveira de Azemés e Famalicão, mas fomos parar ali em Aveiro. Qual foi a primeira realidade que nós nos deparamos em Aveiro? Assim, Aveiro, né? Que eu tenho o distrito de Aveiro, mas tem várias cidades, nós moramos em Aveiro mesmo. Qual foi a primeira realidade que nós nos deparamos ali? Comparado a Sines, é a mesma coisa em relação ao aluguel, certo? Sines tem um aluguel caro, porque tem a refinaria, como já expliquei para vocês, e os aluguéis vão lá para cima, certo? Aveiro não é diferente. Muita gente vai morar em Aveiro, muita imigração lá em Aveiro, porque é uma cidade que tem muitas fábricas, e o aluguel vai lá para cima também. E por incrível que pareça, o preço que eu vou dizer para vocês aqui parece talvez ser um absurdo, mas nós 6 chegamos a pagar lá numa casa 900 euros por mês numa casa, certo? Na época o ordenado mínimo 705 euros e nós pagávamos 900. Só que era para 6 pessoas, ficava aí na faixa de 150 por pessoa. E interessante, pessoal, que essa casa era uma casa boa, era um T3, ficava mesmo nas proximidades do Glicínias ali, né, para quem conhece, porque é o shopping de Aveiro, ficava perto do Pingo Doce ali em São Bernardo. Então, a localização era uma maravilha, certo? Não tínhamos o que reclamar da localização. Por isso esse valor, né, de 900 euros por mês nós pagávamos lá nessa casa, certo? Então, assim, em relação à casa, na região de Aveiro, os preços são absurdos. 900 euros no T3, a T0 nessa mesma região que eu morava lá por 600 euros. Então, assim, aí começou então a luta, né, por trabalho. Casa nós já tínhamos conseguido, né? Pagamos aí uma pessoa para conseguir uma casa para nós. 150 por pessoa, pessoal, não é caro, certo? Não é caro essa questão de casa. E o que me motivou a morar com essas pessoas, né? Porque é todo mundo conhecido, amigos, da mesma cidade, no Brasil e tudo mais. Isso facilitou muito a convivência. E realmente chegar lá nessa casa depois do dia de trabalho era muito bom, porque era tranquilo, a gente brincava, a gente se divertia. Claro que havia algumas desavenças, isso é normal, são seres humanos, né, lidando com seres humanos, mas era tranquilo. Então, assim, em relação à convivência, pessoal, se você tiver a oportunidade, se você vai vir para Portugal ou mesmo já está aqui e vai morar com pessoas conhecidas, isso aí se torna bacana, se torna legal, certo? Até você encontrar o seu localzinho ali para você, sua família, sozinho. Mas em relação à convivência entre amigos, é bacana, é muito bom, né? Um ajudando o outro ali. Muitas vezes acontece apertos, né, financeiros, um ajudando o outro. Acontece, por exemplo, a gente quando chegou em Aveiro, cada um pelo menos um ou dois ali, né, comprou o seu carrinho, né? Quando um carro tava lá, a gente saía em um, quando um deu um problema, saíamos em outro. Então foi uma época, pessoal, moramos um ano em Aveiro, né, de agosto de 2022 a 2023, moramos um ano ali nessa convivência entre amigos. Ali nós partilhávamos comida, certo? Cada pessoal ali no seu quarto, partilhávamos comida, partilhávamos também a questão do carro, como já falei, e era uma coisa muito boa, certo? Então, falei em relação à casa aqui, certo? O preço da casa e a questão do relacionamento.
Um outro ponto que eu queria falar para vocês aqui era em relação ao trabalho, certo? Eu não tive dificuldade nenhuma, pessoal, em conseguir trabalho, certo? Porque, como eu disse para vocês, a qualificação é muito importante. Se você for qualificado no país, certamente você não vai ter dificuldade em arrumar trabalho. Por que eu digo isso? Porque eu saí de Sines, lembra, no segundo episódio, com 4 formações na área de andaimes. E em Aveiro, né, no distrito de Aveiro, não na cidade de Aveiro, mas na cidade de Ová, que é do distrito de Aveiro, tem uma das maiores empresas de andaimes do país. Então, quando eu saí de Sines, eu já tinha enviado um e-mail para essa empresa de andaimes, né, que é a Montaluga Andaimes, uma ótima empresa para eu trabalhar lá. Pessoal, no outro dia já recebi uma ligação. E assim que cheguei lá, pessoal, foi só organizar as coisas, eu comecei a trabalhar 1 ou 2 dias depois nessa empresa, certo? A empresa dava a carrinha pra mim, vir pra casa todos os dias, 30 quilômetros da cidade de Ová pra ver, 30 e poucos quilômetros. Eu vinha pra casa, ia pro trabalho com a carrinha da empresa, se precisasse fim de semana, a empresa também deixava a carrinha, certo? E quando cheguei lá, teve esse aumento do ordenado, né, para 2023, foi para 700, se eu não me engano, 750 euros, mas eu recebi a mais porque eles me deram um bônus, né, por ser condutor e tudo mais. E lá se por outro lado, lá em Sines, eu trabalhava a hora e ganhava 830, limpo e seco, com tudo incluso. Já nessa empresa eu recebi 830 e poucos euros, se eu não me engano, na época, né? Por outro lado, pessoal, se já em Sines eu recebi 830 trabalhando na hora, com tudo incluso, nessa empresa eu trabalhava a mês, certo? Trabalhando a mês, recebendo os 60 euros, se eu não me engano, ou 75 euros por ser condutor. Juntando tudo a mês, eu recebi 830 e poucos euros, 829, 830, vinha isso. Sem o subsídio do Natal e sem o subsídio do férias. Isso eu recebia a cada mês de julho, e era o outro ordenado, e recebia no fim do ano, em dezembro. Então as coisas começaram a melhorar em relação à saúde financeira, certo? Foi nessa mesma época aí que eu comecei a pensar em comprar um carro, e comprei o meu primeiro carro, que foi o Fiat Punto, já mostrei para vocês aqui, foi nessa época, certo? Então foi aí que eu fui me organizando financeiramente e profissionalmente também, porque essa empresa, quando eu cheguei lá, eu fiz uma outra formação, que foi especificamente na área de andaime, certo? Então assim, hoje eu tenho formação na área de trabalho em altura, gás, essas coisas, e também tenho uma formação na área de andaimes, certo? Então foi ali, pessoal, que o ano que eu passei em Aveiro, foi ali que eu comecei realmente a me despertar para saber qual era o sentido que eu deveria caminhar aqui em Portugal, que era a qualificação no trabalho e também especificamente em relação à casa, porque eu sabia que eu não ia morar para sempre com eles, certo? Com eles. Cada um queria o seu cantinho ali, certo? E foi aí que a gente começou, já no final do contrato 2023, se eu não me engano, em julho, a decidir que cada um ia para o seu lugar. E a gente começou a pesquisar para onde é que ia. E eu vim parar aqui hoje, né? Em meados do 2023. Em julho de 2023, agosto de 2023, vim parar aqui. É o tema do próximo vídeo. Mas eu queria dar aqui alguns ensinamentos para vocês sobre como é que eu cresci mentalmente, profissionalmente em Aveiro. Aveiro, pessoal, é uma cidade muito boa, e foi ali que eu tive muitos e muitos contatos. Um desses contatos que eu conheci lá é o que me proporcionou estar aqui hoje, certo? Mas hoje em Aveiro eu tenho muitos contatos. Se você está aqui nesse vídeo até esse exato momento, eu queria dizer para você, se você vem para Portugal certinho com visto ou não, e quiser morar em Aveiro, eu tenho muitos contatos de empresas lá dentro, certo? Ali muitas pessoas que eu trabalhei lá dentro na área da construção civil, alguns amigos meus que hoje ainda moram lá, né? De vez em quando eu vou lá jogar um futebolzinho com eles, e também dessa empresa de andaimes, né? Além disso, outros que trabalhavam comigo e depois foram para outra empresa, eu mantive contato, também tem essa questão de emprego para eles lá. Então, pessoal, não seja mole, certo? Não tenha medo de enfrentar as dificuldades aqui nesse país, porque aqui é tirar leite de pedra todos os dias. Uma hora você tá numa cidade, não deu certo, uma hora você vai para outra, não deu certo, uma hora você tá morando num quarto, uma hora você tá morando com as pessoas, uma hora você vai para uma casa, e é assim a vida, certo? Assim é a vida, que é essa loucura toda até você se organizar. Tem muitas pessoas que quando chegava lá em Aveiro, né, alguns brasileiros chegavam lá em Aveiro, achavam que a vida era como no Brasil.
certo? Que você chega, logo se organiza. Não, pessoal, não é assim. Aqui é um diazinho de cada vez. Dificilmente você pode se programar para amanhã, né? Você tem que viver hoje. Pensar no amanhã, mas viver aqui hoje, porque tudo é incerto. Ora você tá morando na cidade como eu, 3 meses lá, pensando que ia dar tudo certo porque era o pessoal conhecido. Logo comecei a trabalhar, não deu certo. Fui para outra empresa lá na cidade de Sines, não deu certo também. Fui para Aveiro, morei 1 ano lá e depois estou aqui hoje, certo? O tema do próximo vídeo é como é que eu cheguei aqui, como é que eu me profissionalizei. E já fazendo a propagandazinha aí, ó, tô aqui com um colete novo da Serralheria Juras, que é a empresa que eu trabalho, e vou mostrar como foi que eu entrei lá dentro, aonde é que fica essa empresa, né? Como foi a minha profissionalização nessa segunda profissão que hoje eu faço parte. E sinceramente hoje eu me sinto realizado, tanto financeiramente, claro que não parei por aqui, quero crescer mais para ganhar mais, certo? Mas voltando aqui ao tema de Aveiro, eu queria, para finalizar aqui essa situação, eu queria fechar aqui falando de casa, né? Se você pensa em morar em Aveiro, não pense que você vai encontrar casas facilmente baratas lá. No mínimo você vai encontrar casas acima de 500 euros, quartos 350, 400 euros. É um dos desânimos, né, que eu tenho em voltar para lá, porque eu penso em voltar para lá um dia, né? Mas casa lá é muito caro mesmo, muito caro mesmo. Em compensação aqui é muito mais barato, onde eu moro aqui hoje, né? E outra coisa, profissionalização em Aveiro. Se você quer ser um profissional qualificado, Aveiro é um centro muito bom para se profissionalizar, certo? Por quê? Porque lá, pessoal, há muitas fábricas na área de solda, de serralherias, na área de andaimes, que além de lhe oferecer o emprego, de lhe contratar, elas lhe dão a oportunidade de crescimento, para você crescer, para você estudar. 2 exemplos que eu já citei aqui, né, de amigos meus que são soldadores lá, chegaram sem fazer nada, a empresa deu o curso, um deles está lá ganhando bem, o outro tá lá na Espanha ganhando 29 euros a hora, certo? Então assim, Igor, vou para Portugal, quero ir para Aveiro, o que é que eu faço? Primeiro se organize para tentar conseguir uma casa mais ou menos ali. Ah, Igor, não tem condições, então os programas para pagar a casa é caro, certo? Ah, Igor, se o trabalho é bom e tudo mais, tem como eu levar minha família, é um dinheiro a mais, eu consigo pagar a casa, tudo bem, essa é uma opção, certo? Então assim, Aveiro é muito bom para fábricas, um distrito tudo perto, pessoal, tem comboios ali perto, certo, em Aveiro. E para quem quer morar bem, Aveiro é uma ótima cidade, mas vai se preparando já para encontrar ali uns aluguéis um pouco salgados. Então, pessoal, esse foi o vídeo para vocês, certo? Nós já estamos aí mais ou menos 1 ano e tal em Portugal, desde a chegada de em março de 2022, certo? Até Aveiro, que foi de agosto de 2022 a agosto de 2023. Estamos em Portugal aí 1 ano e um pouquinho, né, nessa minha jornada, nessa minha trajetória. Então assim, no próximo episódio eu vou falar para vocês como é que eu cheguei aqui, como é que eu aprendi a serralheria, quais são os ramos da serralheria aqui nessa localidade, certo? Visto que em Aveiro, para não terminar esse vídeo aqui agora, você encontra serralherias, mas o forte de Aveiro mesmo, pessoal, é nessa área mesmo de fábricas, há muita fábrica. Para mulher, fábricas, restauração, ali tem muito, certo? Lojas de roupas, mas para homem, a área de fábrica também tem muitas situações. Se você é soldador, tem muitas empresas de solda lá. E na área da construção civil também tem algumas, como na área de andaimes, área da pintura também tem muitas empresas lá também. Enfim, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, esse é o bate-papo que eu queria ter com vocês aqui dessa minha jornada e o que é que eu aprendi, quais foram as coisas que eu comecei a perceber e a crescer aqui. E se eu dissesse um aprendizado que eu aprendi em Aveiro, certo, foi se ensines. O que eu poderia dizer para vocês, como disse no vídeo passado, é que você não deve ter medo de conversar com o patrão, de dizer as coisas, de perder o emprego. Em Sines eu ensinei isso, né, para vocês aqui. Em Aveiro, o que eu poderia ensinar aqui é que a qualificação, certo, é o caminho certo para se seguir aqui em Portugal, certo? Então esse é o ensinamento que eu queria aqui passar para vocês. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo capítulo dessa série. Eu fico por aqui, pessoal, muito obrigado por estar aqui, até o próximo vídeo e valeu!